os professores Braz de História, o professor Wellington Soares de Literatura e o Abel, professor Abel de Química, professores do Colégio Certo. Tá tudo certo e pelo que está sendo colocado aí, o vestibular também vem dando tudo certo, principalmente para os alunos do Certo. Boa tarde, professor Wellington. Boa tarde, Abel. Obrigado, professor Abel. Obrigado, professor Braz. Obrigado pela vinda. Vamos fazer um levantamento. Professor Wellington, como é que foi, assim, no sentido geral? Domingo e segunda-feira, num resultado, qual é o apanhado que se pode fazer desse vestibular? Que, mais uma vez, a UESP está de parabéns, um vestibular bem elaborado, né? Mantendo o nível, um alto nível, né? E na parte de comunicação explorou bem. Não é a parte de, vamos dizer, de interpretação de texto, a parte de gramática, uma gramática contextualizada. O tema da redação, eles foram muito felizes, não é? Porque é um tema extremamente atual e todo aluno é capaz de dissertar sobre a educação e o aspecto econômico, não é? A relação que há entre educação e desenvolvimento econômico. Agora, a chiadeira se deu na parte de literatura, nas questões de literatura. Eles acharam, vamos dizer, questões, enunciados extensos, não é? Porque é um pouco semelhante ao que aconteceu no Enem. Mas, no geral, tá entendendo? As 8 obras cobradas foram, vamos dizer, vistas, não é? Foram exploradas e faltou um pouco a parte das escolas literárias. Eu acho que, nesse aspecto, a UESP poderia ter explorado mais, né? Porque toda obra ela está inserida dentro de uma escola literária. Você pega, por exemplo, São Bernardo, do Graciliano Ramos. Então, é uma obra modernista. Então, você pode fazer uma relação. Iracema, do José de Alencar, é uma obra inserida dentro do romantismo. Então, faz uma relação. Mas, no geral, foi uma prova bem construída, não é? E a UESP está de parabéns. Eu acho que os alunos saíram satisfeitos. E a prova de Química, professor Abel, qual a sua avaliação? Tony, na verdade, ela aconteceu hoje, né? Diferentemente da do professor Wellington, que foi ontem. E nós conversamos com alguns alunos, no entanto, fica difícil fazer uma avaliação, mais profunda, mais precisa, sem dúvida. No entanto, o nosso aluno, o aluno do Colégio Certo, que recebeu todas as revisões, eu digo, fora as aulas normalmente dadas num contexto durante todo 2011, né? Nessa preparação. E aí, domingos, sábados à tarde, domingos pela manhã, feriados, né? Nós trabalhamos durante todo esse tempo com esse aluno. Para quê? Para que ele não pudesse sentir nenhum grau de dificuldade. Que ele estivesse realmente pronto. Pronto, preparado. Então, nesse caso, mesmo sem você ter esse resultado, você tem hoje um nível de confiança muito alto de que tudo tenha saído muito bem. Muita confiança devido ao trabalho senso do dever cumprido, né? Então, esse senso do dever cumprido faz com que você tenha uma confiança maior nesse aluno. E ele também, inclusive, nossa equipe, né, toda a equipe do Colégio Certo, teve presente nos pontos de aplicação, passando, inclusive, uma presença, né? Aquela presença física também ajuda. Muito bom o psicológico do aluno. Psicologicamente ajuda muito. As provas de ontem foram? De comunicação. Aí envolveu gramática, literatura, interpretação de texto e a redação. Certo. Que, de certo modo, é a prova que define, não é? De maior peso, porque inclui redação. Hoje foram as provas específicas. Aí varia a área do aluno. Se ele vai fazer, por exemplo, para a saúde, ele viu o quê? Química e biologia. Se ele vai fazer para a área de humanas, é história e geografia. E assim sucessivamente. Já vamos falar com o professor Braz sobre a prova de história. Mesmo com a ocorrência de alguns atrasos e um total de 1.000 faltosos, o segundo dia de provas do vestibular da UESP foi marcado por tranquilidade. O concurso conta com mais de 35.000 candidatos. Veja aí. O segundo dia de prova foi tranquilo. A maioria chegou antes do horário previsto. Esta candidata, que veio de Brasília, foi a primeira a chegar na UESP. Tassi está fazendo vestibular para medicina. Segundo a aluna, o concurso este ano está mais fácil. Passei o ano estudando, então acho que hoje vai ser melhor do que ontem. Mas ainda teve gente que chegou em cima do horário. Por pouco, alguns candidatos não ficaram de fora. Porque o ônibus atrás é um circular e anda demais. Os portões foram fechados pontualmente às 8h30 da manhã. Hoje foram aplicadas as provas específicas. Ao todo, foram 30.700 inscritos. As vagas vão ser destinadas aos campos de Teresina, Floriano, Corrente, Bom Jesus, Picos, Oeiras, Parnaíba, São Raimundo Nonato, Barras, Piripiri, União, Campo Maior e Uruçuí. A UESP ofereceu 4.260 vagas.
até agora, tanto na capital quanto no interior do estado, sem nenhum incidente, sem nenhum problema. Então a gente espera que até o final isso permaneça. De acordo com a UESP, o vestibular 2011 está sendo considerado um dos mais tranquilos dos últimos anos. Até agora, não houve nenhuma denúncia ou problema grave envolvendo o concurso. Ao todo, 1.100 candidatos faltosos foram registrados. O resultado deve sair até o dia 10 de fevereiro, mas a UESP não descarta a possibilidade de antecipar o resultado. Professores fizeram a avaliação das provas. A opinião foi parecida com as dos candidatos. O vestibular 2011 trouxe questões discutidas em sala de aula. A expectativa é que ela não mude muito comparado com os anos anteriores. Mantém um nível médio, né, não puxa tanto. O aluno deve ter uma atenção um pouco na parte de físico-química. Sempre tem uma questão de solução tampão, uma ou outra pegadinha na parte orgânica, nomes usuais, mas a expectativa é que não mude muito, que o aluno certo ele vai conseguir ter um bom desenvolvimento nessa prova. Maravilha, um vestibular tranquilo, nunca mais se ouviu falar em escândalo no vestibular da UESP, isso é muito bom, né? E agora, esse vestibular tem um gostinho de despedida, não é, professor Braz? Porque a UESP vai se encaminhar a partir do ano que vem, vai aderir ao Enem, não é? Essa expectativa, né, que nós temos, algumas sinalizações, obviamente que falta ainda uma definição oficial da própria instituição, mas pelo que nós temos conhecimento, né, é de que esse deve ser, até porque fica extremamente complicado no próprio estado você ter a Universidade Federal aderindo ao Enem e aí a UESP ainda fazendo seu próprio vestibular, que dificulta para as instituições de ensino, para o aluno, para as famílias, ao passo que a unificação ela é importante para todos, né? Para a educação, para a família, para os vestibulantes, para as escolas, porque isso implica a possibilidade de você poder unificar, são vestibulares distintos, com tipos de abordagem diferentes, e isso termina sendo extremamente difícil, haja visto que nós fizemos um vestibular do Enem no final de outubro, no começo de outubro, e nós passamos então a praticamente fazer cursos super rápidos para adequarmos a programação a um outro tipo de abordagem. Braz, muito obrigado. Sou Wellington, muito obrigado pela sua vinda. Sou Abel, muito obrigado pela sua vinda. Depois você volta aqui para a gente falar sobre o plebiscito do Pará, professor Wellington. Certo. Eu sei que você quer falar. Depois você volta, vamos marcar para você voltar aqui. Fiel e unido. Tá certo? Feliz por inteiro. O resultado do Pará aí realmente mexeu com as cabeças aí. Obrigado, parabéns aos professores do Colégio Certo, aos alunos do Colégio Certo. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Parabéns. E vamos